Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok, tudo bem. Vamos começar o nosso terceiro módulo do nosso curso. É um módulo bastante importante no início, né? Só um minuto. É um módulo bastante importante nesse início das primeiras sessões da terapia de casal. Então, nós vamos começar a nossa aula de hoje falando desse terceiro módulo que é tão importante nas primeiras sessões aí na terapia de casal, que é explorando as dinâmicas do relacionamento. Deixa eu só mudar o slide aqui. Boa tarde, Rosilene. Oi, Silvia, boa tarde. Estou aqui descansando, por isso que eu fechei a câmera, porque Não tem problema, pode ficar descansando aí. Tá um calor danado, né? essa semana tive muito atendimento, aí hoje dou uma descansadinha. Então tá bom, mas vamos lá. Então, o conteúdo do módulo de hoje vai ser identificar os padrões de comunicação e conflito entre os parceiros, observar as interações do casal para compreender essa dinâmica relacional e aplicar as estratégias para lidar com a resistência e tensão no início das sessões. Então, são três coisas muito importantes que a gente já consegue observar nas primeiras sessões da terapia de casal, principalmente quando há uma resistência de um dos parceiros, né? Então, às vezes um quer muito fazer a terapia de casal e o outro vai só porque a esposa quer, ou porque o esposo quer, enfim. Então, o nosso olhar, a nossa observação em relação a tudo que está acontecendo dentro do setting terapêutico é muito importante, mesmo que o atendimento seja online. Eu sei que tem pessoas que, né, terapeutas que trabalham só no presencial, alguns trabalham só no online. Independente de ser presencial ou online, essa dinâmica entre o casal precisa ser muito bem observada. Então, até agora, a gente teve o primeiro módulo, o segundo módulo e estamos no terceiro. Nos primeiros módulos, a gente falou um pouco, né, sobre a anamnese, a importância de fazer uma boa anamnese. Nós falamos bastante sobre isso, e aí a gente foi conduzindo, né, até chegar neste momento aqui, que é o momento da sessão propriamente acontecendo ali. E essa sessão acontecendo ali, a gente precisa estar atento, acolher as informações corretas. O nosso segundo módulo também nós falamos sobre as perguntas, sobre essas perguntas chaves que são necessárias, né, na terapia de casal, fazer essas perguntas para colher as informações corretas. E agora a gente está entrando nesse módulo aqui, que é para entender um pouco mais da dinâmica desse casal. Então, a gente está o tempo todo precisamos estar o tempo todo muito atentos. Então, atento às perguntas que nós vamos fazer, atentos à dinâmica relacional desse casal, como eles se comunicam, o que eles estão falando, de que forma eles estão falando aqui, e isso eu vou falar na aula de hoje, então. Vou mudar aqui o slide. Então, por que é tão importante essas perguntas chaves para identificar padrões de conflito e comunicação? Então, a forma como o casal se comunica vai revelando para a gente, né, essa dinâmica relacional que a gente está falando aqui, como eu já comecei falando no início. Então, a forma que ele se comunica, quem fala primeiro, quem fala depois, se um fala mais do que o outro, se o outro não fala nada, tudo isso que está acontecendo ali no setting terapêutico, isso comunica para a gente algo, né? Então, esse nosso olhar também é essencial para que a gente conduza as próximas sessões, para que a gente faça logo depois, né, esse plano de ação, esse plano de tratamento com esse casal. Então, observar como eles se comunicam também vai contar para a gente
muitas coisas que vai fazer sentido lá na frente. Então, aqui eu coloquei só alguns exemplos de perguntas essenciais para o mapeamento desses padrões. Então, algumas aqui. Como vocês costumam resolver os desentendimentos? Quais são os temas mais frequentes dessas discussões? Quem costuma iniciar as conversas para resolver problemas? Vocês sentem que são realmente ouvidos um pelo outro? E o que mais incomoda cada um na comunicação do parceiro? Quando a gente faz essas perguntas, a gente começa aqui a mapear o padrão de comportamento, de comunicação desse casal, de como que eles agem um com o outro. E aqui a gente vai entendendo também como que a gente vai trabalhar com esse casal, porque de repente a gente já encontra aqui nas respostas um casal que a esposa, por exemplo, vai trazer que ela que costuma iniciar as conversas, que ela que costuma resolver os problemas, que o marido é mais calado, que ele nunca fala, que para ele tudo tá bom. Então, é muito comum, né, na sessão terapêutica de casal, as mulheres trazerem este conteúdo de que elas geralmente buscam mais o diálogo, buscam mais a comunicação, a conversa, do que os maridos. Os maridos, eles geralmente são mais fechados, mais reservados, até porque, gente, a nossa própria dinâmica social também explica o porquê desses dois comportamentos, né? As mulheres, elas são mais incentivadas sempre a se comunicar, a falar sobre emoções, a falar sobre sentimentos. E os homens, eles são incentivados a não falar sobre sentimentos, a não falar sobre as emoções deles, porque, né, era colocado como uma fraqueza. Então, hoje, a gente vem tentando mudar esse padrão social, mas a gente vai encontrar na clínica muitos casais que têm essa dinâmica, né, que um fala mais, e geralmente a mulher que procura resolver mais os problemas, e o homem é um pouquinho mais calado. Então, eu vejo que o grande medo dos terapeutas, um dos grandes medos dos terapeutas e psicólogos, é aquele casal que chega e aquele homem que não fala nada, que fica ali quieto, que não diz muita coisa. E geralmente os terapeutas ficam desconcertados com isso. Então, na aula anterior, eu até falei um pouco sobre isso, e falo hoje, retomo um pouquinho aqui, que é importante a gente deixar esse casal à vontade, a gente deixar esse marido, esse homem à vontade, e a gente ir ali colhendo fazendo algumas perguntas estratégicas para colher algumas informações dele, mas sempre reforçando que a gente entende o quanto é difícil estar ali, o quanto não é um momento fácil da vida deles, e que a gente compreende isso. Então, a gente vai reforçando ao longo da sessão que a gente está entendendo o porquê que talvez ele esteja mais calado, mais reservado, porque não é fácil, e realmente não é fácil estar ali, né, diante de uma psicóloga, um terapeuta, que é um completo estranho para ele nesse momento, e que ele vai dividir ali particularidades da vida dele, né, emoções, traumas, enfim, que está acontecendo ali nesse casamento. Aqui eu coloquei alguns tipos de padrões de comunicação comuns. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram esses tipos de comunicação, que é a comunicação assertiva, que é quando o casal ali consegue, né, expressar seus sentimentos, suas emoções, que consegue ter uma comunicação tranquila, que ambos conseguem se comunicar, falar o que pensam, falar sobre as suas emoções, sobre os problemas, de uma forma clara, de uma forma respeitosa, sem perder o controle dessa comunicação. Agora, a comunicação passiva, um dos parceiros evita expor seus sentimentos para evitar conflitos. E, gente, isso a todo momento aparece.
na terapia de casal, a gente vai observando isso, tá? Que sempre, como eu falei, como as mulheres têm mais facilidade de comunicar seus sentimentos, suas emoções, às vezes o marido ele vai ter essa comunicação passiva. Então ele fica mais calado, ele evita falar, ele evita fazer alguma coisa que contraria ali aquela esposa, porque ele é mais passivo nessa comunicação e ele quer evitar conflitos, ele não quer lidar com os conflitos. Então, ele vai ter ali uma comunicação passiva. A comunicação agressiva, como o próprio nome diz, um dos parceiros ou ambos utilizam um tom de voz elevado, critica mais, imposições, é aquela briga que fica escalonada, né? Aquela briga que vai perdendo o controle e que vira uma gritaria. Então, é uma comunicação agressiva. E temos a passivo-agressiva, né? Que é aquela da indireta, da ironia, que a pessoa fica se fazendo de calma, de tranquila, mas que no fundo não é nada disso. Então, nós temos esses 3 tipos de comunicação e esses 4 tipos de comunicação, e esses 4 tipos de comunicação são importantíssimos de serem observados durante o atendimento do casal ali que você esteja atendendo. Nossa, fui redundante agora. Então, temos essa comunicação e precisamos observar se é assertiva, se é passiva. A assertiva é um pouco difícil de acontecer na clínica com o casal, porque geralmente eles chegam no pior dos momentos deles. Mas não é impossível, ela acontece, tá? Então, já atendi casais que chegam com uma comunicação tranquila, uma comunicação fácil, eles conseguem se comunicar, mas eles têm outras questões, outros problemas ali na dinâmica da relação deles que eles não conseguem resolver. E aí eu coloco aqui outros exemplos de perguntas-chave, tá? Sobre o processo de comunicação. Quando um problema surge, quem costuma iniciar a conversa? Vocês sentem que são ouvidos um pelo outro? O que vocês gostariam que fosse diferente na forma como se comunicam? Essa pergunta é muito válida, muito legal, porque a gente incentiva esse casal a procurar também soluções para as questões dele. Às vezes eles chegam até a clínica sem saber exatamente o que eles querem, sem saber o que eles esperam dessa terapia, sem saber se isso vai dar certo, eles chegam inseguros, com medo. Então, essas perguntas, elas são importantes, porque a gente vai trazendo ali um formato, né, de comunicação e vai mostrando para eles, trazendo eles mais para a realidade. Muitas vezes eles estão num mundo mais fantasioso, sem saber muito bem o que eles querem, qual é o objetivo. Sobre conflitos e gatilhos emocionais. Qual foi a última discussão que tiveram? Como que ela começou? Quais são os temas que mais geram tensão no relacionamento? E depois de uma briga, como vocês costumam resolver a situação? Então, essa parte aqui também importantíssima, traz para a gente muito material, traz para a gente muita informação. Então, vejam que são perguntas essenciais que não podem faltar. Então, lembra que eu falei lá nas outras aulas também sobre a preparação do terapeuta. Gente, a gente precisa se preparar para os nossos atendimentos. Então, já vai ali, se você está fazendo primeiro a anamnese, já vai com a anamnese pronta. Você pode compartilhar a anamnese com esse casal, ou você pode entregar antes para esse casal a anamnese. Tem alguns terapeutas que fazem dessa forma, que acham mais interessante. Se eu não me engano, eu coloquei lá no outro grupo do Terapia na Prática, um questionário de autoconhecimento do casal. Então, é um questionário que eu gosto de usar bastante, e eu gosto de enviar para o casal, e aí eu envio para ele depois da primeira sessão de anamnese, para complementar
essa anamnese. Então, pode ser feito dessas formas, né? Mas aqui, nessas perguntas, a gente vê que elas são muito importantes para o nosso atendimento, então a gente pode já planejar. Então, estou ali na segunda sessão, eu já estou ali com as minhas perguntas prontas para fazer para esse casal. Então, a preparação também do terapeuta é muito importante. É claro que a gente não vai saber tudo isso aqui de cor, nem precisa saber de cor, não é necessário. Eu lembro que quando eu comecei a atender casais, né, eu ainda não tinha muita experiência, eu achava que eu tinha que saber. Aliás, desde o início que eu comecei a atender na clínica, eu achava que eu tinha que saber todas as coisas e que tinha que lembrar de todas as coisas. E isso é um mito, a gente não vai decorar tudo isso, são muitas informações. Hoje, com o atendimento online, o que eu costumo fazer eu compartilho a tela com o meu paciente. Então, às vezes, eu já preparo um questionário de perguntas e eu vou conversando com eles ali, compartilhando. Eles se sentem também participando da terapia, que é um dos objetivos, que eles sejam essa parte que participa, né? Então, gosto de fazer dessa forma, fica aí como dica. Outros exemplos de perguntas-chave sobre expressão de emoções e necessidades. Vocês se sentem confortáveis em expressar sentimentos um para o outro? Já sentiram que algum problema ficou sem resolução e se acumulou? Se pudessem melhorar um aspecto da comunicação do casal, qual seria? E essa primeira pergunta, olha só, vocês se sentem confortáveis em expressar sentimentos um para o outro? O que eu percebo nos atendimentos é que muitas vezes esse casal tem uma grande dificuldade de expressar sentimentos um para o outro, de falar sobre o que gosta, o que não gosta, de falar sobre o que incomoda e o que não incomoda, tá? Então, é muito comum que acho que 90% dos meus atendimentos, o casal apresenta essa dinâmica e de medo de falar um com o outro, de medo de se comunicar, de dialogar, né? Então, eu sempre trago para eles que o relacionamento, o casamento, né, as relações, elas precisam acontecer e que os dois precisam investir nesse relacionamento. Se os dois não estiverem investindo nessa relação, provavelmente ela estará com problemas, e por isso que eles estão procurando a ajuda de um profissional, né? Então, eles sempre trazem essa questão, essa dificuldade, né, de falar um para o outro, e eu gosto de afirmar, de reafirmar, vamos dizer assim, para eles, que o seu marido, a sua esposa, é a pessoa que você mais confia nesse mundo. Então, se eu não posso comunicar o que eu penso, o que eu sinto, as minhas emoções para o meu marido, ou o meu marido para o marido para a esposa, a gente precisa dar uma olhada nessa comunicação e nessa relação, porque provavelmente ela está falhando, e é por isso que esse casal está com problemas, e aqui a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. Então, vejam a importância das perguntas-chave. Tá? Aqui a gente já consegue identificar. Se eles têm medo de comunicar um para o outro, então essa comunicação não é uma comunicação assertiva. E logo eles têm problemas. E logo esses problemas não são resolvidos, porque eles não falam o que eles pensam de verdade um do outro e um para o outro. Aqui eu sempre trago uma atividade prática, porque, gente, uma questão que faz parte da minha metodologia trazer a prática. Por quê? A teoria, eu falo em todas as aulas, ela é muito, muito, muito importante. Mas se eu tiver a teoria e não souber aplicar isso na prática, nada adianta. Então, eu gosto de trazer muito exemplos de práticas para que vocês se imaginem realmente ali no atendimento e consigam aplicar. Era uma coisa que eu sentia muita falta quando eu comecei a estudar,
para atender casais, eu via que tinha um monte de livros, um monte de coisa falando, mas não tinha muito assim, tá, e agora? Como eu pego essa teoria e eu aplico no dia a dia do consultório? E não tinha algo assim. Tinha, mas não tinha muito. Então, eu gosto de trazer aqui uma atividade prática. Então, o diário da comunicação. Lembrando também, antes que eu esqueça de avisar, que sempre que eu trago uma atividade, eu compartilho essa atividade lá na plataforma Nutror, onde fica a gravação da aula, e vocês vão ver que lá também tem várias atividades das outras aulas, ferramentas que eu compartilhei lá, e aí vocês podem imprimir essas ferramentas e usar aí no atendimento de vocês. Então, o objetivo é observar padrões diários de interação e trazer reflexões para a terapia. Durante uma semana, cada parceiro deverá anotar momentos em que se sentiu que a comunicação que a comunicação foi produtiva, momentos em que houve tensão ou mal-entendidos, e como a situação foi resolvida ou se permaneceu sem solução. O benefício dessa atividade é que permite que o casal perceba seus próprios padrões e como pequenas mudanças podem fazer diferença na dinâmica diária. Então, saber que reconhecer esses padrões vai trazer para eles uma clareza, uma objetividade, porque muitas vezes eles não tinham ideia que o funcionamento deles era dessa forma. Então, quando a gente aplica uma atividade, né, quando a gente aplica uma ferramenta, a gente está ajudando este casal a encontrar aí entender a forma relacional dele. Então, claro que cada ferramenta, cada atividade tem um objetivo. Aqui, nesse caso, o objetivo é que eles percebam esses padrões e que muitas vezes basta pequenas mudanças. Eu falo sempre para os casais que eu atendo que não são coisas grandiosas que a gente precisa fazer para reestruturar um relacionamento, um casamento. Muitas vezes são pequenas coisas, pequenas mudanças e que já vão vai fazer uma grande diferença na vida, na dinâmica desse casal. Atividade prática aqui, tá? Eu coloquei aqui o diário de comunicação, ele vai estar lá na plataforma também. E o resumo aqui desse primeiro capítulo é: as perguntas certas ajudam a identificar padrões prejudiciais ou saudáveis na comunicação desse casal. O casal muitas vezes não percebe seus próprios ciclos de conflito, que é o que eu estava dizendo, né? Tornando ferramentas práticas essenciais para essa reflexão, e é por isso que a gente traz essas ferramentas, é por isso que a gente trabalha com essas atividades. E que pequenas mudanças na forma de se expressar podem gerar grandes avanços nessa relação. E agora a gente vai aqui para o capítulo 2, que é como observar as interações do casal durante a sessão. E comecei falando no início, né, o quanto nós precisamos estar atentos, o quanto o terapeuta precisa se preparar antes dessa sessão, se preparar tanto emocionalmente quanto tecnicamente, levar suas ferramentas, já ter ali as suas ferramentas separadas para o atendimento, já ter um plano de ação quando você já avançou as sessões, né? Já ter um plano de ação para saber o que você vai trabalhar com esse casal. Então, e se preparar também emocionalmente, né? Então, é importante que a gente faça os nossos exercícios também de respiração, que a gente, se você gosta de meditar, o que você gosta de fazer para te deixar mais relaxado, menos ansioso, menos nervoso, é legal que você aplique antes de começar aí o seu atendimento. Então, vamos lá. Por que observar a interação do casal é essencial? É que nem sempre
aquilo que eles estão dizendo com as palavras reflete realmente o que acontece no dia a dia desse casal. Então, já ouviram falar, né, daquele livro, o corpo fala, os gestos revelam o desconforto, a falta de conexão, muitas vezes, os silêncios também, eles são significativos. Como terapeuta, é essencial a gente desenvolver essa escuta ativa e uma observação estratégica para identificar esses padrões. Então, conflitos velados e a real dinâmica desse casal, que às vezes eles estão falando ali, e eles estão preocupados muitas vezes com com o nosso julgamento. Por isso que lá nas primeiras sessões, como a gente trabalhou, a gente sempre vai reforçar que o nosso papel como psicólogos, terapeutas, não é de julgar, não é esse o nosso objetivo, que o nosso objetivo é ajudar esse casal a trabalhar essas questões que estão impedindo eles de ter um bom relacionamento, de ter um relacionamento tranquilo, saudável e feliz. Então, que não importa qual seja o tema que eles trouxerem, que eles não vão ser julgados de forma alguma por nós, né? Os objetivos deste capítulo: identificar comportamentos inconscientes e padrões de interação, analisar como o casal se comunica dentro e fora do consultório e utilizar técnicas e ferramentas para interpretar e intervir de forma assertiva. Tá. O que observar durante a sessão? Então, comunicação verbal e não verbal. Como eu estava dizendo, o corpo fala. Então, quem inicia a conversa? Quem responde com mais frequência? Quem é mais calmo? Quem é mais impaciente? Quem aumenta a tonalidade da voz, né? Quem não espera o outro terminar de falar, que interrompe demais o parceiro, né? Se existe desprezo, sarcasmo ou invalidação, né, daquilo que o outro está dizendo. Toda essa parte a gente vai estar ali observando, né? A gente vai estar ali fazendo as nossas anotações também ali, né, no registro de sessão. Você pode colocar essas observações, né? O parceiro que interrompe demais, que não espera o outro falar, que inicia mais a conversa, que fala mais, enfim. E temos também a linguagem corporal e as expressões faciais. Um dos parceiros desvia o olhar, olha para baixo quando fala. Há sorrisos ou expressões de frustração durante o discurso do outro. O casal se senta próximo ou há uma postura física de afastamento. Há sinais de desconforto, braços cruzados, suspiros constantes, né? Tudo isso a gente está ali observando, gente. A pessoa fica bufando às vezes, sabe? Disfarçadamente, mas fica. Você percebe que ela não, às vezes a pessoa não está prestando atenção no que está sendo dito pelo outro. Então, são coisas a serem observadas durante a sessão. E tudo acontecendo ali, tudo vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Você vai estar perguntando, eles vão estar te respondendo, e você vai estar observando tudo isso também. Gente, parece difícil, mas quanto mais a gente atende, quanto mais a gente pratica, mais isso fica fácil, porque a gente começa, né, a desenvolver uma escuta ativa, a gente começa a entender as dinâmicas dos casais, então fica mais fácil com o tempo. O que observar durante a sessão? Conexão emocional durante a conversa. Eles fazem contato visual enquanto conversam ou evitam? Um dos parceiros se mostra mais retraído ou relutante em participar? Há momentos de empatia ou os parceiros se tornam defensivos? Como eles, quando o outro expressa uma necessidade ou crítica? Então, observar todas essas dinâmicas são importantes. Então, a gente vai observar
tanto o comportamento desse casal, quanto a gente vai, a linguagem corporal, quanto a gente vai também observar a linguagem emocional. Então, tudo que eu venho falando desde o início da aula. Eles fazem contato visual, não fazem contato visual, um fala mais, outro fala menos, se a aula vai ter PDF, vai ter o PDF das ferramentas, das atividades. Eu sempre deixo lá, tá? As ferramentas, tudo que eu vou falando aqui, eu deixo lá na aula, na Nutror, isso mesmo. Se vocês tiverem algum problema na Nutror, vocês me mandam lá no grupo, que a gente resolve, porque não depende de mim, tá, gente? Às vezes, a plataforma dá uns problemas aí deles, mas a gente consegue resolver, tá? Mas fica tudo lá, inclusive das aulas anteriores, tem todas as ferramentas lá, dos módulos, se eu não me engano, no módulo 2 tem bastante ferramentas, então vocês podem imprimir e depois usar aí no atendimento de vocês, ok? Técnicas, aqui eu vou apresentar para vocês um pouquinho de algumas técnicas para observar, então, e analisar esse padrão, tá? Esses padrões, né? O jogo dos olhares. Durante a conversa, observe se os parceiros fazem contato visual, se evitam olhar, e aí depois você vai explorar isso, né? Com o casal. Então, tudo que a gente vai observando e que é pertinente ao atendimento, a gente vai também levando para eles, exatamente. Eles escondem as coisas, né? Principalmente nas primeiras sessões, gente. Nas primeiras sessões, a gente ainda está desenvolvendo com eles essa relação de confiança também, né? Então, é esperado que eles fiquem um pouco envergonhados, um pouco tímidos, com medo de serem julgados, como eu estava dizendo, tá? Então, o jogo de olhares, você vai observar isso, e aí depois você pode levar isso para esse casal, né? Você percebeu que enquanto você falava, você não olha diretamente para o seu parceiro? Isso acontece com muita frequência? Ah, entendi, Rosilene, você faz diferente. Legal. Quem interrompe quem, tá? Eu faço, na verdade, antes de continuar aqui, eu faço, na verdade, a primeira sessão do casal, né? Eu faço juntos, e aí depois eu faço, nas duas seguintes, eu faço com um e depois faço com o outro, tá? Mas, como eu falei, não existe aí um jeito que fala assim, não, é desse jeito que tem que ser feito, né? Então, eu gosto de fazer dessa forma, porque eu gosto de ir trabalhando já a confiança desse casal e vou explicando para eles, né, que no atendimento de casal não existe o segredo em relação o marido me contou algo e não pode ser dito na sessão com o casal junto. Na dinâmica da terapia de casal, não existe isso. Por quê? Porque o psicólogo terapeuta, ele não está ali para validar, para ficar do lado de um ou de outro. Nós temos que ser imparciais. Então, isso ajuda bastante a desenvolver essa confiança também. Aqui, quem interrompe quem? Registre quantas vezes um parceiro interrompe o outro. Isso é importante avaliar em vários sentidos, tá? E como se faz se eles pedem segredo? A gente vai explicar de novo. Eu explico, gente, milhares de vezes a mesma coisa, tá? Eu vou retomando. Na primeira sessão da anamnese, que a gente vai fazer o contrato também terapêutico com o casal, eu já falo sobre o sigilo, falo sobre essa questão de que não existe segredo, eu não vou ter segredo com um ou com o outro. Se eles vão trazer uma coisa na sessão que ele não quer contar para o outro, ele vai precisar contar de alguma forma. Tá? E aí a gente vai trabalhar com esse casal, a gente vai trabalhar, talvez você vai fazer
mais uma sessão individual com um dos parceiros, para que ele se prepare para contar o que ele precisa contar. Mas o nosso papel não pode ser de guardar o segredo de um e de guardar o segredo do outro. Esse não é o papel do terapeuta de casal, tá? Até porque se a gente guarda o segredo de um, guarda o segredo do outro, como que eles estão resolvendo, então, os problemas deles? Eles não estão resolvendo, né? Fica complicado resolver. Eles estão ali justamente para desenvolverem comunicação, para melhorarem o comportamento que eles têm um com o outro. E tudo isso a gente vai trabalhando com eles durante as sessões, tá? Registrar quantas vezes um interrompe o outro, que alguém interrompe mais, enfim, eu acho que isso é legal observar, que às vezes o marido interrompe mais, ou a esposa interrompe mais, porém, é uma falta de paciência? Primeira pergunta. Ou é porque essa pessoa é muito ansiosa? Tem ali algum transtorno de ansiedade envolvido? Deixa eu só. Que interessante. Em casos de violência, é bastante delicado. Até é bastante delicado o nosso próprio papel. Por quê? Porque em caso de violência, a gente precisa reportar, né? E é bastante confuso, é bastante complicado, exige da gente muito cuidado para trabalhar isso, porque se a gente quebra ali essa parceria de confiança, porque ela está te contando, e provavelmente ela está te contando com medo, ela não quer que isso seja exposto, né? Então, é um trabalho de formiguinha, porque a gente vai desenvolver com essa mulher, com este casal, questões ali muito importantes. Essa parte de violência precisa de uma aula inteirinha para falar sobre a questão da violência, que aparece bastante também no consultório. Às vezes, eles quase se pegam dentro do consultório, já aconteceu comigo também. Então, mas em casos de violência, a gente precisa lembrar que nosso papel é, sim, reportar. Porque se essa mulher tiver correndo risco de vida, faz parte do nosso trabalho a gente fazer ali a denúncia, tá? A gente pode fazer a denúncia, nós podemos fazer. Entendi. É muito triste quando a gente atende casos de violência doméstica. É uma dinâmica bastante complicada. Às vezes, e o marido, ele está lá, mas ele nunca contou que ele agrediu a esposa, ele nunca falou? O marido não fala. Tá, entendi. E aí, você entende? Olha só que delicado. Ele não fala. E você sabe que ele já fez isso, que ele já agrediu a esposa fisicamente. Aí os dois estão ali na terapia de casal. Para quê? Qual o objetivo? Eles querem melhorar o casamento, eles querem que esse casamento funcione, enfim, tudo isso. Tá. Mas se ele não está falando que ele bateu na esposa, isso não está sendo trabalhado ali na sessão. Então, o conflito não está sendo resolvido. Por quê? Você sabe disso, você sabe que isso está acontecendo, e você chega ali na sessão, você fica de mãos atadas, porque você não pode falar, né? Então, acho interessante, às vezes, é uma coisa que eu faço, é que eu atendo. Vamos jogar o que eu faço. Às vezes eu trago assim, que a esposa precisa mais do atendimento do que o marido. Por quê? Porque ele não está participando de verdade. E quem está precisando de verdade é ela. Então, às vezes, é mais cabível você continuar atendendo ela do que você continuar atendendo os dois. Porque
ele não está se abrindo de verdade, ele não está contando o que está acontecendo, porque, número 1, a violência é crime, aí essa parte a gente já falou, tá? Número 2, ele está arrependido? Não está arrependido? Ele quer mudar isso? Sabe? Então, não dá para saber, porque ele não está participando, né? Ah, ele culpa ela, mas isso é uma dinâmica da violência, né? Geralmente, o marido culpa a esposa, fala que a culpa é dela, que ele só faz isso porque ela fez determinada coisa. Então, assim, eu realmente acho que você pode fazer isso, você pode sugerir que você vai continuar cuidando dela, e que ele, se ele quiser também, você pode sugerir que ele também, que é importante que ele faça uma terapia individual. Não sei se ele vai topar, né? Mas é importante que ele faça, para justamente a gente saber se este homem, ele realmente está querendo mudar. Porque se ele não está querendo mudar, a gente entra num conflito, né? Porque a gente está trabalhando para ajudar essa mulher a ficar num casamento onde ela sofre violência, e ele não está contando, né, o que está acontecendo, então, entende? Fica bastante complicado. Mas, nossa, esse relato foi bastante interessante aqui na aula. Quem sabe vou trazer esse assunto, esse tema aí em outras aulas, né? Eu pretendo, no meio do ano aí, trabalhar com mentoria de formação de terapeutas de casais, e aí sim a gente vai explorar mais esses temas, né? Porque são temas que geralmente são muito comuns na clínica, infelizmente, e existe todo um padrão também, um protocolo que a gente precisa seguir e que a gente sabe que muitas vezes a gente não tem informações aí, né? Os terapeutas acabam não tendo essas informações à mão, então eu gosto de trazer isso. Bom, continuando aqui a nossa aula, obrigada, viu, Rosilene, por compartilhar, foi muito legal. O silêncio também fala, que foi o que eu estava dizendo, né? Momentos de silêncio também pode indicar desconforto, pode indicar medo, pode indicar várias coisas. Então, se houver pausas longas, pergunte: o que está passando na sua cabeça agora? Ou sinto que há algo que você gostaria de dizer, mas não sabe como. Então, acho que a gente vai trazendo ali sempre para a sessão um, um incentivo, né? Incentivar esse casal a falar e demonstrar para eles que eles têm um espaço ali de segurança, que é um espaço seguro, e reforçar o sigilo e tudo mais. É claro que essa dinâmica da comunicação na terapia de casal vai se desenvolvendo aos poucos também. Mas a gente vai sempre reforçando e reforçando e reforçando. Dinâmica do toque. O casal se toca durante a sessão. Quando um parceiro chora, o outro demonstra acolhimento ou fica distante. A resistência ao toque. Então, explore isso também na sessão. Vai trazendo isso para a sessão. Atividade prática aqui é o registro de padrões de comunicação. Então, como eu falei, tá? Depois eu acho que eu ainda nem coloquei os exercícios lá, mas eu vou colocar lá para vocês todas essas atividades aqui, tá? O objetivo é ajudar o casal a enxergar sua própria dinâmica e iniciar as mudanças. Então, passo a passo, durante a sessão, o terapeuta anota quem fala mais, quem fala menos, se o parceiro invalida o outro, momentos de tensão ou de conexão emocional, como o casal lida com as divergências. E aí, no final da sessão, pergunte ao casal: vocês acham que houve equilíbrio na fala de ambos? Vocês se sentiram ouvidos um pelo outro? Ou o que podemos ajustar para melhorar o diálogo? Então, isso vai acontecendo naturalmente, como eu falei, gente, parece às vezes que é muita coisa, que é difícil, mas vai ficando mais fácil, porque a gente vai ficando mais experiente também,
Mas, lembre-se, vocês não precisam ficar decorando tudo isso, até porque é impossível, né? Então, vai para o atendimento preparado, vai para o atendimento ali com seu material separado, sabe? Se você vai aplicar na anamnese, como eu falei, a anamnese, se você vai aplicar um questionário, o seu questionário, com as perguntas-chave. Eu quero fazer essas perguntas-chave que eu falei aqui na aula hoje sobre algumas. Vai com as perguntas-chave. Você pode dividir, compartilhar com o próprio casal, sabe? A facilidade do atendimento online hoje nos permite usar a tecnologia. Como eu aqui estou partilhando com vocês uma tela, né, de uma aula, vocês também podem partilhar com os pacientes de vocês, não tem problema nenhum. É legal porque eu acho que fica mais até participativo e eles ficam mais focados também. E aqui eu coloquei só um resuminho do capítulo, né? Que as interações do casal na sessão revelam muito mais do que as palavras ditas, e vocês bem sabem disso, né? Não só no atendimento de casal, mas em todos os atendimentos individuais também. Muitas vezes as pessoas estão ali falando para a gente, mas tem coisa ali por trás e a gente sabe que tem. A gente vai indo com paciência, com calma, vai aplicando as ferramentas. Se o casal que você está atendendo, eles são mais reservados, eles não falam muito, então você vai usar o quê? Técnicas para melhorar essa comunicação. Você pode enviar a técnica, a ferramenta para eles fazerem em casa. Existem pessoas que gostam mais de escrever do que de falar, aí o outro gosta mais de falar do que de escrever, e assim a gente vai entendendo como está funcionando realmente o relacionamento dessas pessoas que estão ali com a gente. E aqui o capítulo 3, estratégias para lidar com a resistência ou a tensão inicial. Gente, como é algo complicado quando dos dois, ou geralmente não apresenta os dois, mas quando alguém está resistente, quando alguém está tenso, quando alguém não acredita na terapia. Então, muitos psicólogos me procuram e falam sobre essa dificuldade, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E por que a resistência acontece? Porque nem sempre eles estão realmente abertos ali de início para o processo. Às vezes, o casamento está muito ruim e a esposa fica ali no pé do marido e fala para ele fazer, e aí ele topa fazer, mas ele não está querendo muito fazer, né? Geralmente a esposa insiste mais, tá? A mulher, ela tem menos resistência de fazer terapia do que os homens. Isso é um fato, né? Então, ele não quer estar ali, muitas vezes, então ele está realmente mais resistente, ele acha que é bobagem, que é besteira, que não vai funcionar, que não adianta, que não vai adiantar. Então, acontece essa resistência. Principais razões para a resistência: medo do julgamento, que foi uma das coisas que eu falei, né? Experiências negativas anteriores com outros terapeutas, como a gente estava falando sobre o julgamento, a gente já falou e está falando de novo aqui sobre o julgamento. A gente procura, gente, eu procuro pensar que existam por aí os melhores profissionais, mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? E às vezes, por conta de um profissional, às vezes, sei lá, despreparado, enfim, acho que despreparado mesmo, né? Esse casal acabou tendo uma experiência ruim e ele foi julgado durante a sessão. Eu já ouvi muitas vezes relatos assim, e aí eles chegam um pouquinho com desconfiança, achando que não sabe se isso pode dar certo, então eles chegam meio armados, tá? Falta de crença que a terapia pode realmente ajudar. Um dos parceiros compareceu apenas para agradar o outro. Receio de que a terapia leve a discussões ou a decisão da separação. E é uma questão também que é importante da gente abordar com o casal, quando a gente está lá no início, lá na primeira, segunda sessão,
dizer que a gente vai trabalhar, claro, para que esse casamento funcione, né? Seja mais funcional. Esses dois estão procurando a gente muitas vezes por isso, mas às vezes no meio do processo eles vão descobrir que eles não são compatíveis. Então, isso pode acontecer e a gente precisa deixar claro isso para os pacientes, tá? Vergonha ou dificuldade em expressar sentimentos e vulnerabilidades. Estratégias para reduzir, então, essa resistência na sessão. Então, a validação emocional e a normalização da resistência. Então, como eu até já falei nas outras aulas, e vou repetir aqui para vocês, porque é importante a gente ir validando este casal. Como assim, Silvia? Como que a gente vai validar esse casal? A gente vai, ao longo da sessão, falar que a gente entende, sabe? Que é difícil para eles estar ali, que muitas vezes são temas desconfortáveis, que são temas dolorosos para ambos, e que a gente entende isso. Então, a gente vai validando a emoção deles, né? Então, eu até coloquei um exemplo aqui. Eu percebo que estar aqui hoje pode não ter sido uma decisão fácil. Então, quero garantir que este espaço é um espaço seguro para vocês e que a minha intenção é ajudar sem julgamentos. Reforce sempre. Olha, aqui é um espaço seguro para vocês. Eu entendo que seja difícil, que é difícil tocar em certos assuntos, em certos temas, mas o propósito aqui é ajudar que vocês consigam se comunicar melhor, consigam ter uma relação, né, um relacionamento melhor. Muitas vezes esse casal tem filhos, né, tem uma família ali também envolvida, e o nosso papel é ajudar que essa dinâmica melhore. Então, vai sempre reforçando isso é bastante importante. E isso ajuda a reduzir a defensividade e aumenta a abertura para o processo terapêutico. Reforça, gente, reforça. Não estamos aqui para julgar. Muitas vezes eles vão contar de traições, eles vão contar sobre, às vezes, parafilias. Então, a gente precisa estar com esse ouvido aqui, ó, né? Nosso material aqui de trabalho, nossos ouvidos prontos, porque a gente vai escutar de tudo. A gente vai escutar de tudo, assim como a Rosilene falou sobre o caso, né, de violência, que também é difícil ouvir, é emocionalmente difícil para a gente ouvir, mas a gente precisa se preparar. Olha lá, a preparação do terapeuta, como que ela é importante, né? Como é importante a gente se preparar, porque a gente vai ouvir coisas diversas. Alinhamento de expectativas, o contrato terapêutico. Então, muitos casais chegam sem saber exatamente o que esperar da terapia, que era o que eu estava dizendo. Então, para evitar frustração, para evitar mal-entendido, alinha com esse casal logo no início. Então, tem psicólogos que chamavam, né, do enquadre, tem gente que faz no início, tem gente que faz no final da primeira sessão, mas não deixe de fazer. Não deixe de fazer. É importante fazer, porque muitos casais, eles chegam na terapia, não só sem saber exatamente, tá? O que eles podem esperar da terapia, mas eles chegam sem saber o que eles querem da própria vida deles. Eles chegam perdidos. Então, é importante que a gente alinhe com eles, tá? Então, como que a terapia de casal funciona? Aquilo que eu falei para vocês, que eu estava falando agora há pouco, sabe? Sobre o sigilo, sobre o segredo. Que, eu quero fazer uma sessão com você. E outra coisa que já aconteceu comigo, quero compartilhar aqui com vocês, já aconteceu mais de uma vez, é que um dos parceiros começa a enviar mensagem, tá? Então, eu gosto de trabalhar com essa pessoa, exatamente falando para ela assim, olha, eu entendo que eu acolho, claro, né, faço a parte do acolhimento, entendo
Eu entendo se você estiver um pouco receioso em falar isso, mas você não acha que a gente deveria trazer isso para a sessão? Porque justamente o objetivo aqui é a gente trabalhar os pontos de conflito, de problemas que vocês têm, né? Então, se a gente não trabalhar essa comunicação, não vai funcionar. Então, cada um de vocês vai ter o seu jeitinho aí de falar, de trazer para esse casal, tá? Mas é preciso alinhar, é preciso fazer um contrato terapêutico. E alinhe a importância do comprometimento de ambos, que não somos fadas madrinhas, a gente não tem bola de cristal, a gente não consegue fazer milagres. Então, nada disso faz parte da ciência psicológica, tá? O que nós fazemos é usar estratégias e usar as bases teóricas da psicologia para trabalhar com esse casal a dinâmica do relacionamento deles. Então, mas uma parte importantíssima é que esse casal esteja comprometido tanto com a terapia quanto com eles mesmos. Então, eu faço uma pergunta sempre na primeira sessão, eu sempre faço essa pergunta. Exatamente o quanto que eles estão comprometidos em estar ali. Se eles querem estar ali, se eles desejam estar ali, se eles realmente estão dispostos, porque às vezes um deles não quer estar ali, mas se eles estão dispostos, ao menos, né, a fazer esse trabalho, seja para realmente continuar esse casamento de uma forma boa e feliz, ou para descobrir que de repente esse casamento não vai mais funcionar. Uma coisa, gente, também que eu acho essencial falar, e que quando eu comecei também lá atrás, né, eu também tinha medo, também tinha as minhas inseguranças, quando eu não era tão experiente assim, mas que a gente, tirem essa ideia de que a gente vai salvar o casamento deles. A gente não salva o casamento de ninguém, tá? Nós não somos as salvadoras da pátria. A gente vai trabalhar com aquilo que eles vão trazer para a gente e com a disposição desse casal em fazer isso acontecer. É isso que nós fazemos. Aí a gente vai pegar todas as técnicas que a gente sabe, se o problema é comunicação, a gente vai trabalhar, ensinar esse casal a se comunicar. Se o problema deles é sexual, a gente vai trabalhar com este casal, tá? Se o problema deles é a família um do outro, a gente vai trabalhar com este casal, a gente vai ensinar, a gente vai psicoeducar esse casal, tá? Mas nós não somos salvadoras da pátria. Então, às vezes eles acham que a gente tem uma varinha de condão e que a gente vai fazer um milagre ali. A gente não vai fazer um milagre. Não tem como fazer esse milagre se eles não estiverem participativos dentro do processo terapêutico, né? Se eles não participam, por exemplo, já também aconteceu comigo. Já atendi um casal que depois de um tempo eu falei, olha, gente, vocês estão gastando dinheiro à toa realmente, porque eu vejo que vocês não estão dispostos e vocês não estão prontos para esse processo. Tá? Era um casal com uma dinâmica muito agressiva, eles brigavam demais, eu acho que eu até já falei em outra aula deles, eles brigavam demais durante a sessão, mesmo utilizando as técnicas de comunicação não violenta, eles eram explosivos demais, sabe? E tinha agressão física de ambos, um para com o outro. Então, chegou uma hora que eu percebi que não adiantava. Então, a gente também tem que estar preparado como psicólogos e terapeutas para enxergar que não é possível com aquele casal. Às vezes não é possível. Recentemente também eu atendi outro casal assim, e realmente não era possível, com o detalhe de que o outro parceiro, né, não estava nem um pouco disposto a fazer absolutamente nada. Ele não queria fazer nada. Então, a gente precisa ter essa sinceridade também, né? Para depois a gente não ter que ficar ouvindo por aí
pessoas falando mal da nossa profissão, pessoas falando que, eu fiz terapia, não adiantou nada, psicóloga, só enrolado, não sei o quê. Não, entende? Então, às vezes a gente vai perceber que não vai funcionar e a gente vai ter que falar isso para os pacientes, tá? Falei tudo. Aqui tem um exemplo da explicação para o casal. Então, a terapia de casal não tem como objetivo definir quem está certo e quem está errado. E o nosso foco será entender as dificuldades que vocês enfrentam e buscar estratégias para melhorar a comunicação e a conexão entre vocês. Ferramenta contrato terapêutico inicial. Combine desde a primeira sessão regras básicas, como respeito mútuo, tempo de fala equilibrado e confidencialidade. Pergunte ao casal o que cada um espera deste processo. E técnicas para lidar com parceiros resistentes. Bom, parceiro resistente é um dos medos de todo terapeuta, né? Então vamos lá. Se um dos parceiros não quer participar ativamente, aquilo que eu já trouxe para vocês. Eu percebo que você está mais reservado neste momento, quero que saiba que isso é compreensível, você gostaria de compartilhar alguma expectativa ou algum receio desse processo, você tem algum medo, a gente pergunta ali, tenta explorar um pouquinho, né? Isso convida a pessoa a participar sem pressão e abre espaço para que ela expresse as suas preocupações, tá? Se um parceiro desacredita da terapia, se esta terapia pudesse ser útil para vocês, o que vocês gostariam que acontecesse? Essa pergunta faz com que o casal reflita sobre os benefícios que eles esperam, incentivando uma perspectiva mais aberta. Então, quando um desacredita da terapia, eu gosto de fazer também essa pergunta, mas eu também gosto de trazer um outro ponto, né? Eu gosto de validar esse parceiro que está mais resistente, que não acredita na terapia, falar assim, olha, a gente pode fazer uma experiência, tá? De aqui algumas sessões, pelo menos as 4 sessões do mês, né? Porque numa primeira sessão a gente ainda não está trabalhando com esse casal quase nada ali, a gente está primeiro colhendo todas as informações, é um momento de coleta, né? Então, eu gosto de falar assim, que a gente pode fazer um teste, e se ele realmente achar que não vai adiantar o processo, que ele tem toda a liberdade para falar, olha, não gostei, não acho que vai funcionar para mim. Então, eu gosto de falar mais ou menos isso com essa pessoa. Se há medo de exposição ou julgamento. Bom, aquilo que eu já trouxe para vocês, tá? Que o foco aqui não é apontar culpados, não é falar quem está certo, quem está errado. Esse não é nosso papel mesmo, tá? O nosso papel é ajudar esse casal a solucionar os problemas deles, é apresentar técnicas e maneiras de melhorar a resolução de problemas, tá? Que muitas vezes eles não sabem resolver. E reafirme a imparcialidade sempre. Se há tensão ou conflito intenso desde o início, bom, eu falo dessa técnica do time out terapêutico e vocês que estão aqui no curso, que eu sei que já compraram vários materiais meus, tem essa técnica, tá? Se eu não me engano, tem lá no guia passo a passo, tem essa técnica do time out guiado, tá? Que é legal caso os parceiros comecem a discutir na primeira sessão ali, já comecem com aquela confusão toda, tá? Essa frase que eu coloquei aqui, esse exemplo de diálogo, também é um diálogo que eu costumo usar, tá? Vamos pausar um instante. Antes de entrarmos na questão do conflito, quero entender melhor o que cada um espera daqui. Podemos tentar isso? Então, esse tipo de intervenção evita que essa briga comece a escalonar, né?
porque se a gente deixar, eles continuam, um responde para o outro, e vai virar um negócio incontrolável. Então, quando a gente interrompe ali com uma pergunta, mas precisa ser uma pergunta boa, uma pergunta estratégica. Olha, vamos pausar um pouquinho, vamos respirar um pouquinho, eu estou vendo que vocês estão um pouco nervosos, e aí você faz a pergunta, né? Antes da gente voltar aqui para esse conflito, eu quero entender melhor o que vocês esperam da terapia, como vocês acham que a terapia vai ajudar vocês, tá? Aí a gente quebra o ciclo ali, e geralmente eles se acalmam um pouquinho. Tá, atividade prática, escala da abertura terapêutica. O objetivo é avaliar aqui o nível de disposição, tá, de cada parceiro para participar da terapia e entender o que pode ser feito para aumentar essa abertura. Então, aqui tem um passo a passo. Peça para cada parceiro avaliar de 0 a 10 o quanto se sente confortável com a terapia de casal neste momento, o que poderia ajudar a aumentar esse número, se for um número baixo, né? Incentive o casal a compartilhar suas respostas e explore maneiras de tornar o processo mais confortável para ambos. O benefício que ajuda o terapeuta a entender o nível de resistência e o que pode ser ajustado para tornar a experiência mais positiva. A gente está o tempo todo colhendo informações, gente. O tempo todo colhendo informações. O tempo todo a gente está lendo o que está sendo dito. A gente está tentando ali decifrar o que não está sendo dito. E o resumo do capítulo, né? Que a resistência é natural, é claro, eles estão chegando ali num momento que não é um momento bom da vida deles. Então, é natural que apresentem resistência, mas quando a gente alinha com esse casal, quando a gente faz um contrato terapêutico, quando a gente valida, quando a gente trabalha com as técnicas corretas, essa resistência tende a diminuir, tá? E a nossa aula de hoje era sobre isso. A Lilian está aqui com a gente. Lilian, está me ouvindo aí? Você tem alguma dúvida? Você quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Oi, Silvia, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Então tá. Hoje eu consegui um intervalo aqui nos meus atendimentos, né? E aí pude participar da aula, gostei muito, né? Não tenho nenhuma pergunta, acho que a sua exposição foi bem clara, aprendi bastante, né? Eu ainda não atendo casais, mas estou aprendendo, né, para poder atender essa demanda também, porque é uma demanda que constantemente chega no consultório, seja direto ou indiretamente, né? Então, Uhum. estou aqui aprendendo bastante com você, com as suas exposições, né? Com os seus Bom, recursos, né? Que você compartilha e também com os colegas, né? Que aqui vêm e expõem algumas sim. situações, né? Como hoje. Então, gostei bastante, né? Não tenho dúvida nenhuma. E agradeço demais. Amei a aula, amei poder participar. Obrigada. Fico bem. Gente, eu fico muito feliz sempre, tá? Porque eu acho que o objetivo, quando a gente se torna mentor, quando a gente dá aulas, né, que a gente ensina as pessoas, é justamente levar para vocês. Eu acho que é levar a informação, o conhecimento, sim, mas sabe, é como uma mãe, sabe? A gente, às vezes, quando a gente é mãe, a gente fala assim para o filho: olha, não vai por esse caminho, não faz dessa forma, porque eu acho que não vai dar bom lá na frente, né? E a gente faz isso porque a gente quer, às vezes, evitar que eles passem por aquelas pedras, por aquele monte de problemas que pode acontecer. Claro que a gente não pode evitar tudo, né? Mas a gente quer que eles, né, passem o menos possível por problemas que podem ser evitados. Então, faz parte do meu compromisso aqui
com vocês, e como mentora, trazer essa prática, é isso que eu gosto de bater nessa da prática, de sim, a gente estuda muito, eu sei que psicólogo estuda pra caramba, a gente faz um monte de curso, a gente faz pós-graduação, a gente faz curso online, faz um monte de coisa, né? Então a gente tem o conhecimento, todos vocês têm conhecimento, né? Mas às vezes a gente não sabe aplicar isso, a gente não sabe pegar essa teoria e transformar ela numa prática diária dentro da clínica. E é isso que eu quero trazer, uma prática, uma coisa fácil, que você pode pegar aquilo ali e aplicar hoje, aplicar amanhã. Não é uma coisa que você vai ter que fazer uma leitura, vai ter que entender e vai passar semanas para depois você poder aplicar. Mas é claro que tudo isso aqui tem a teoria, né, de base, claro que sim. Muitas coisas que eu trago aqui faz parte de todo o meu aprendizado, de todo o meu caminho aí, nesses anos de atendimento. Eu fico muito feliz que vocês gostem do material. A aula vai ficar lá gravada, vou subir ela na plataforma, demora um pouquinho, porque tem que baixar e tudo mais, mas vou subir a aula para vocês, vou colocar também as ferramentas lá, para que vocês também possam imprimir essas ferramentas e usar no trabalho de vocês. E Lilian, começa a atender casal, tá? Começa, porque o conhecimento você tem, a experiência vai vir com o tempo. E não é que você vai atender de qualquer forma, é porque você está se formando, você está se informando, você está buscando conhecimento. Mas uma hora você vai ter que começar a atender alguém, né? Vai ter que começar. É verdade. Então. Não tem jeito. Mas, assim, só uma parte aqui, realmente, né, o que você traz nas aulas, né, é o comprometimento, né, eu vejo um comprometimento de entregar ferramentas que sejam práticas, né? É aliar a teoria à prática. E isso faz toda a diferença, porque às vezes a gente faz vários cursos, faz pós-graduação, faz um monte de formação e fica muito no campo teórico. E a prática mesmo é o que a gente vai encontrar na vida, no dia a dia. E você traz isso divinamente. Parabéns. Muito bom, gente. Quero trazer cada vez mais. Aguardem que logo, logo em breve vai ter formação, vai ter várias coisas. Só preciso achar um tempo para desenvolver tudo isso junto com os meus atendimentos e tudo mais, mas vai dar certo. Qualquer dúvida também é só perguntar lá no grupo, tá bom? Qualquer problema na plataforma, como eu disse no início, às vezes a plataforma dá uns problemas mesmo, não depende muito de mim, mas eu sempre busco uma forma de resolver, eu converso com eles, eles resolvem, então a gente vai tendo essa comunicação. E falem lá no grupo, gente, participem, coloquem lá uma dúvida, alguma coisa, às vezes até está acontecendo com vocês, né? Às vezes se alguém está atendendo, algum casal tem alguma dúvida, e pode colocar lá no grupo também. E a nossa próxima aula, sem ser na semana que vem, na outra semana a gente tem a nossa quarta aula, nosso último módulo. Já vou ficar com saudades de ficar aqui dando aula para vocês, porque eu gosto muito de fazer isso. Mas logo, logo a gente vai ter outras oportunidades de estarmos juntos novamente. Tá bom, Lília, muito obrigada. A Rosilene também, que participou aí da aula, que trouxe, né, um relato dela, é muito legal. Eu acho realmente que a aula fica mais rica quando vocês estão no ao vivo. Eu sei que não dá para todo mundo, entendo perfeitamente. Esse era um horário que eu sei que não é um horário dos melhores, mas era o horário que eu tinha disponível, e para os próximos cursos eu vou me organizar melhor para vir ou no período mais da noite ou no sábado de manhã, que eu acho que vai facilitar para vocês. Mas eu vou me comunicando com vocês e perguntando o que vocês acham, tá bom? Então, muito obrigada, Lilian. Beijo para você. Bom final de semana. Bom beijo. Bom final de semana. para Obrigada. vocês. Tchau, tchau. Tchau.